Boa noite, graça e paz do Senhor. Nós estamos aqui, mais uma vez, no nosso culto de estudo e oração. E nós estamos falando do profeta menor, Amós. Todas as nossas pregações, tudo que fazemos aqui na igreja está no nosso canal do YouTube. Se você tiver interesse, pode buscar lá no nosso canal, curta, compartilhe a palavra do Senhor. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos estejam em pé, quem pode. Nós vamos ler Amós 3. O profeta Amós, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 1 ao 3. Amós 3:1 diz assim: Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Pai, pelo seu Santo Espírito, derrame sobre nós para que a gente possa ter entendimento da sua palavra. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, eu vou pedir para os irmãos ficarem com a Bíblia aberta, que nós vamos ler mais versículos. Então, nós estamos falando aqui do profeta Amós, né? Esse profeta, ele foi um homem simples, um homem temente a Deus, de uma boa condição financeira na época. Por quê? Porque ele era pastor, ele era boiadeiro e ele era coletor de sicômoros. O que é sicômoros? São figos, né? Lá em Israel havia o hábito de se comer figos, e esses sicômoros eram figos, como se a gente pudesse dizer, de uma segunda linha. São figos para as pessoas menos favorecidas da época. Tá? Amós, ele viveu em Tecoa. Tecoa é uma aldeia que fica a 16 quilômetros de Jerusalém e a 9 quilômetros de Belém. O seu nome significa carregador de fardos. O seu nome significa carregador de fardos. Por que este nome? Porque Amós, ele não era profeta de profissão, mas Deus o escolheu para que ele trouxesse profecias a várias nações, juízo a várias nações, que a gente pode citar a Síria, a Filístia, Tiro e etc. Mas, inclusive, a Judá e Israel. Então, ele vem profetizar juízo a todas essas nações e Judá e Israel. Exatamente aqui onde nós lemos, nesse capítulo 3, Amós vai discorrer de todo o juízo que virá sobre Israel e Judá. Por quê? Porque esse povo estava vivendo um momento tranquilo, um momento de prosperidade, e nós sabemos
que faz parte do ser humano. Quando ele está num momento tranquilo e próspero, ele acaba se esquecendo de Deus, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas não é só esquecer, eles realmente se afastaram e foram infiéis com o Senhor. Eu li aqui o versículo 3, que diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Esse versículo nós usamos muito para trabalhar com casais. Então, andarão dois juntos se não tiver acordo, né? Fica claro isso. Um casal tem que andar os dois juntos, mas em acordo. Por que que Amós está dizendo isso aqui, né? Nessa profecia a todas essas nações, inclusive Israel? Porque o povo de Deus precisa andar com Deus, né? E não era isso que estava acontecendo. Eu vou ler os versículos 10 a 12 do Amós 3. 3:10 diz assim: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Aqui o Senhor está dizendo o que vai acontecer com Israel. Mas Ele está dizendo também que Israel é o povo de Deus e o povo escolhido. E que Ele vai salvar esse povo no último momento, né? No cantinho da cama. Então, vai acontecer um monte de coisa e o israelita vai estar ali no cantinho, e aí, nesse momento, no desespero, é que o Senhor vai salvar Israel. E nós sabemos de toda a história de Israel até hoje, né, que eles não aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida deles, mas que existe uma promessa, que lá no final o Senhor vai salvar esse povo, porque esse povo vai tomar consciência de tudo o que realmente Deus fez e de tudo o que realmente Jesus Cristo fez e tem feito. Amém? No verso 4, no capítulo 4, eu quero ler para vocês do 1 ao 3. Capítulo 4, 1. Ouve esta palavra, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria. Oprime os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e os vossos restantes com fisga de pesca.
Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Quem são as vacas de Baçã que aqui Amós está se referindo? Ele está fazendo uma analogia referente às esposas insensíveis das autoridades da época. Samaria aqui era a capital de Israel e se tinha muito luxo nesse lugar. E as mulheres pressionavam os maridos para cobri-las sempre de luxo, e para isso eles acabavam oprimindo os pobres. Então, os pobres aqui passavam necessidade por causa da opressão daqueles que tinham uma condição melhor, por causa das autoridades. Aonde é Baçã? Baçã é um lugar fértil, um lugar bem irrigado, onde pastavam as ovelhas, bois, vacas. E que tipo de ovelha que pastava nesse lugar? As ovelhas que iam para sacrifício. Por quê? Porque elas ficavam bonitas, fortes, porque o lugar era muito fértil. Baçã era muito fértil. Aliás, o rei Davi, cita Baçã no Salmo 22. Né? Falando dos touros fortes que tinham neste lugar. E aí, o juízo do Senhor virá sobre este lugar, sobre essas pessoas que estavam acostumadas com toda essa prosperidade, e o juízo do Senhor virá sob juramento. Então, assim, nada vai fazer com que eles escapem do juízo do Senhor, porque não é só um juízo, é um juramento do Senhor. E logo em seguida a gente sabe que Samaria ela foi destruída pelos assírios com a permissão de Deus. E destruída a ponto de que não sobrou nada. Foi descoberto que em Samaria havia muito mármore. Tamanha era a riqueza de Samaria. Mas o mármore deste lugar, tudo que foi feito de mármore, virou pó. Tamanha o juramento do Senhor que acabaria com Samaria. Isso foi descoberto em algumas escavações muito tempo depois. O mármore dessa cidade virou pó. Aqui mesmo no capítulo 4, versículo 12, está o versículo-chave de Amós. Vamos ler? 12 e 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Aqui ele está dizendo, resumindo, né, o juízo sobre Israel e principalmente aquilo que nós já sabemos. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e aqui ele está apontando para o juízo final de Apocalipse. Então, lá no final, o povo de Deus, o povo de Israel será salvo.
perdoado e salvo. O que a gente pode perceber aqui é que o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que traz o juízo, né? Então, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, mas Ele é o justo juiz. E Ele vai fazer com que todos aqueles que têm iniquidades vão responder por suas iniquidades, inclusive o povo escolhido de Deus. Amém? Eu quero destacar também com vocês, e depois nós vamos orar por isso, esse verso que ele fala: andarão dois juntos se não houver acordo? O quanto é importante, e isso a gente sempre ministra em casais, o acordo, né? Para você andar junto, é importante que tenha o acordo, né? O acordo é fundamental para que os dois andem juntos. E o Amós destaca isso. O povo de Deus precisa caminhar com Deus. O casal, a mesma coisa. Precisa caminhar, para caminhar um ao lado do outro, estar sempre em acordo. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, Senhor. Somos falhos, fracos, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Eu te peço também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos os casais desta igreja, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, junto. Que o Senhor seja, em nome de Jesus, a terceira dobra do cordão, Senhor. Porque sem Ti nada podemos, nada fazemos. Que todos os casais dessa igreja possam caminhar em acordo com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Amém.